Seja muito bem-vinda ao nosso BG Talks. O seu cuidado também continua por aqui. Este é um espaço onde conversamos sobre saúde feminina de forma leve, verdadeira e inspiradora. E hoje eu recebo uma mulher que é incrível. Atriz, apresentadora, empreendedora, mãe e um exemplo que a maturidade é a fase mais vibrante da nossa vida. Com mais de 3 décadas, ela brilhou em mais de 20 novelas, 13 filmes e não parou por aí. Fundou a agência Family, ao lado do seu esposo, é sócia da Royal Face, uma das maiores clínicas de harmonização facial, e lançou recente o Meu Ritual, uma multiplataforma de bem-estar. Ela é também apresentadora e uma referência quando o assunto é reinvenção e autocuidado. Recebo com muito carinho Flávia Alessandra. Gente, que apresentação, doutora! Que delícia estar aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Bem-vinda, Flávia. Recebo o nosso carinho. Hoje nós vamos conversar de um assunto inspirador e muito importante para nós mulheres, né? Acima dos 40 anos, que passamos por algumas mudanças, né? Algumas fases diferentes da nossa vida, mas que realmente com cuidado, com longevidade, com saúde, pode ser a nossa melhor fase. Com certeza, com certeza. Acho que o amadurecimento traz para a gente, né, essa certeza, e junto com esse ingrediente que esse seu talk, esse seu podcast traz aqui, que é o conhecimento, que é uma ferramenta tão importante, a gente pode fazer um belo bolo com todos esses ingredientes. É isso aí. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a maturidade ser o nosso poder. No meu consultório, eu atendo muitas mulheres, né, que chegam aos 40, 50 anos, como se tivesse a sensação de que a vida estivesse em stand-by, como se tivesse pausado ali. E quando eu olho para você, eu vejo uma inspiração, né, nesse momento, nessa fase, a maturidade sendo o melhor momento, a melhor potência da mulher. E você é a prova disso. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós, né, como é essa fase, o que mudou internamente e externamente depois dos 50. Uau! Uau! Quanto tempo que a gente tem? Muitas mudanças, né, doutora? Muitas mudanças. Eu acho que a minha geração, sua geração, nós estamos passando realmente por uma revolução no quesito maturidade com a mulher, né? Porque era um tabu, era um assunto que a gente não abordava, que a gente não falava. Eu acho que nós fomos educadas a saber e se instruir sobre a menstruação, sobre gravidez, mas ninguém contou pra gente sobre a menopausa. Era um assunto que não era abordado, que não era falado. Então, a sua proposta, por exemplo, de trazer, né, à tona a menopausa, a conversa, eu acho que é fundamental para que a gente tenha mudanças de comportamento mesmo na mulher, porque a gente tem uma revolução, de fato, dentro da gente, né? É o fim de um ciclo, sim, um ciclo que está ligado à fertilidade, e como nós mulheres éramos ligadas somente a isso, a mulher vinha para reproduzir e ponto, era quase como que um ponto final a partir do momento que não existia mais a fertilidade na mulher. E quando a gente passa a ter o olhar de que, na realidade, a fertilidade deixa de existir para que o nosso foco possa ser colocado em outras coisas e muito na gente também, isso é muito positivo. E eu acho que é essa mudança que a gente está começando a perceber. Perfeito. Eu tenho um caso interessante no consultório e me trouxe agora a lembrança, uma paciente sentou e chorava. Ela falou, minha vida acabou, eu entrei na menopausa e eu fiquei sem entender. E naquele momento eu fiz a pergunta, né? Eu falei, mas me conta, o que você sabe da menopausa? Aí ela me disse uma frase assim, doutora, a minha avó dizia que a menopausa é uma luz que se apaga. Eu engasguei assim. Lógico. Eu falei, não, a menopausa é uma luz que se reinicia e de outra forma e da melhor forma, né? É o momento que a mulher pode olhar para ela, para as necessidades dela. Os filhos já estão maiores, é um outro momento, a reinvenção do casal, né? Como é bonito a gente poder aproveitar essa fase da melhor forma,
né? Sim, total, total. E a gente poder se olhar, né, de novo também, porque a gente se multiplica muito para os outros, né? A gente se multiplica muito para cuidar. Então, acho que é um momento que a gente consegue um pouco se olhar mais. Eu costumo trazer muito essa reflexão, né, na consulta. As mulheres, nós somos muito empáticas, né? Até pela maternidade, pela doação pelos filhos, pelo casamento, né? A importância de olhar para as nossas necessidades. Afinal, a gente não transborda o que a gente não tem, Uhum, né? Para fazer o melhor para quem amamos, nós precisamos estar por inteiro, sim. né? E nessa fase é a fase dessa reflexão novamente. O quanto podemos estar com saúde, longevidade e aproveitar essa fase. Sim, total, total. E com essa longevidade que a gente tem agora, né, ainda por cima, né, eu venho lendo muito sobre menopausa, assim, e é fato que há 100 anos atrás não existia menopausa, porque a mulher chegava até seus 40 anos e ponto. Então, a menopausa, de fato, é algo novo, né, e que precisa muito ser estudado, mas que hoje é só o meio do caminho. Porque com essa longevidade toda iremos bater 80, 90, quiçá 100, Sim. né? Então é a gente ter essa mentalidade que a gente sim vai passar, quem sabe, metade da nossa vida nesta fase. E será? Existem estudos que mostram que a expectativa de vida feminina chegará a 108 anos. Imagina! Olha, Estamos na metade, gente, é né? só meio do caminho. Tem muita luz ainda se Amém. acendendo aí. Isso aí. Nesse segundo momento, Flávia, nós falaremos sobre o autocuidado como algo não negociável, né? Você tem uma rotina intensa sobre gravações, empresas, família, viagens. E mesmo assim, eu vejo uma mulher que cuida da pele, do corpo, da mente, da saúde, né? O autocuidado, eu vejo que não é luxo, ele é sobrevivência, ele é amor próprio, né? Uhum. E na correria da vida, muitas mulheres se esquecem disso, né? Se perdem na rotina. Como você organiza a sua rotina para encaixar esse autocuidado? Conta para nós. Então, é algo que a gente não pode esquecer e, de fato, não pode abrir mão, né? Acho que a gente já sabe que tem umas premissas que são fundamentais para que a gente tenha um bom envelhecimento, não tem o que negociar. Então, a gente sabe que uma alimentação balanceada, equilibrada é fundamental. Então, mesmo eu que sou uma pessoa que nunca tive uma rotina e eu gosto muito de destacar que eu amo não ter uma rotina, porque tem gente que não se adapta, mas eu amo, por exemplo, saber que hoje eu estou aqui em Cuiabá, que eu vou estar voltando, que domingo estou em São Paulo, enfim, eu amo não ter rotina. Eu entendi que eu precisava estabelecer uma rotina saudável dentro dessa minha não rotina. Então é um passo cair em tentação, porque eu estou em hotel muito, mas eu estou em hotel e eu vou estar tendo uma alimentação balanceada. O sono é outro ponto muito importante e fundamental que a gente às vezes esquece e passa desapercebido. E foi o fator que me chamou para a menopausa, porque eu passei a ter insônia. E eu nem sabia que um dos sintomas da menopausa poderia ser a insônia. Sim. Então, a privação de sono é algo muito importante no nosso regenerar, no nosso zerar. É uma forma de autocuidado, sim, e muito básica, né? Atividade física, não tem o que negociar, a atividade vai ter que existir cada vez mais e hoje já se sabe, não é só a caminhada, o exercício de força, a musculação. A musculatura é o nosso melhor patrimônio para envelhecer, né? Então, a gente precisa colocar na nossa vida. E eu acho que o gerenciamento de estresse junto com uma espiritualidade. Quando eu falo da espiritualidade, eu não estou falando de religião nenhuma em si, mas da gente ter a nossa espiritualidade desenvolvida, porque é muito importante. Essa espiritualidade vai nos ligar ao social, que também é tão importante. E esse gerenciamento do estresse. Porque todos nós que vivemos numa cidade grande, a gente é abatido por um estresse e a gente tem que saber como lidar com ele. Eu acho que são, assim, premissas muito básicas que toda mulher vive
e que se a gente souber, pelo menos essas, a gente levar, a gente vai conseguir já ter um envelhecimento muito melhor. Perfeito. Nós costumamos dizer, né, que na saúde integrativa feminina é um tripé, corpo, mente e espírito, né? Uhum. E é justamente o que você traz da rotina, né? O gerenciamento das emoções, nós sabemos o quanto isso impacta na saúde celular, visto que o nosso organismo é 70% água e a gente tem vários estudos mostrando o quanto as emoções impactam na saúde da célula. Sim. Assim como as nossas crenças, né, a nossa espiritualidade, a elevação de um propósito, né, de algo maior, e a parte física, que são os 3 pilares, né, a prática do exercício, o cuidado com a alimentação e a qualidade do sono. E é interessante porque realmente o primeiro sinal da mudança hormonal é a mudança da qualidade do sono. Que foi o que você percebeu, né? Ou não dormir, inicialmente iniciar um sono espontâneo, ou manter um sono de qualidade, né? E a mulher começa a ter essa dificuldade. É. E é incrível, porque é o primeiro hormônio que altera é a melatonina. Então é o primeiro sinal mesmo. Mas é claro que depois de todos esses básicos, vem todos os outros que a gente adora, né, doutora? É claro que aí é o autocuidado, Isso aí! parte 2 da nossa vida. Esse é o básico que a gente tem que ter. E aí, depois desse, a gente pode cultuar todos os outros que nos fazem muito bem à alma também. Isso mesmo. Ai, conta pra gente se você tem algum ritual diário que você considera sagrado nessa não rotina a rotina. Eu tenho alguns, assim, eu faço uma mini meditação tanto quando eu durmo quanto eu acordo, nem que seja 5 minutinhos de respiração, de alongamento meu, de pensando no meu dia, de organizando as minhas ideias. Faço meu skincare matinal, de lavar bem meu rosto, de já hidratar, de botar meu protetor solar sempre, moro no Rio, né? Apesar de amar uma praia, tô sempre ali com o meu protetor. Muita água, eu sou movida a muita água, tomo muita água durante o dia. Eu acho que esses são os que eu não abro mão, assim, onde eu estiver, eu vou praticar eles. Mulheres, a pele dela maravilhosa. Vamos seguir todos esses Quem cuidados. fala, gente? Quem fala? Olha só, chegou aqui, eu já tá falando. Pele, cabelo. Ai, maravilhosa, Flávia. Agora faremos o terceiro bloco, saúde íntima, Tá bom. libido e vida sexual aos 50 anos, né? Uhum. É um assunto muito abordado por mim no consultório, né? Uma dúvida que as mulheres trazem muito. E aqui a gente fala muito da parte de saúde e a sexualidade fazendo parte da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Como você enxerga a vida do casal na sexualidade acima dos 50 anos? Eu acho que a gente sofre certamente uma mudança da prática de comportamento, mas eu me considero uma mulher privilegiada, que eu vou fazer 20 anos com meu marido. Eu considero isso um privilégio nesse quesito, porque ele já sabe o meu temperamento, já sabe meu humor, já sabe se eu vou estar muito cansada, se eu não vou estar, já sabe se eu vou estar estressada. Então, ele já sabe como lidar com aquela mulher, porque todos esses itens vão ter um peso muito fundamental ali na nossa saúde sexual, na nossa libido. Nós temos idades muito próximas, então eu acho que isso é um outro fator positivo, porque é óbvio que o movimento que a gente tem, ele se faz na mesma direção. Eu estou com 51, meu marido tem 52, mas eu considero um lugar assim de muito... Eu acho que a gente se apega mais a sutilezas, a delicadezas, a minuciosidades que talvez lá atrás tivessem passado direto. Eu acho que com o passar do tempo o nosso olhar fica mais voltado para isso. É interessante, né? Porque na maturidade a conexão do casal ela é muito maior. Sim. Né? E isso nos leva a ter essa empatia, esse entendimento, né? Então, realmente o parceiro entender a mudança, o dia de cada um, né?
Realmente, às vezes a mulher está mais cansada, enfim. Então, ter essa empatia, esse amor, né, como casal, para entender o limite de cada um, né? E ele participar das É, nossas fases, né? isso. Porque eu ouvi de algumas mulheres até da minha idade, mais novas do que eu, a gente conversando sobre menopausa e tal. Mas na sua casa, como é? Eles não sabem, eu não converso em casa. É importante conversar. É importante saberem para te reconhecerem, te respeitarem, te apoiarem, porque não precisa ser solitário, nem deve ser, né, doutora? Exatamente. Sabe, Flávia, quando eu criei os encontros, né, o BG Exclusive, foi justamente com essa intenção. As pacientes em consultório traziam que elas não conversavam umas com as outras sobre a menopausa, elas escondiam a menopausa. E não é para ser assim, né? As conexões, estamos na mesma fase, no mesmo momento, né? É porque antigamente eu acho que tinha esse peso, né? A menopausa ela era ligada à velhice e a velhice ligada a um fim. Serei excluída. Agora não, agora a gente quer pendurar uma plaquinha aqui com muito orgulho. Sim, estou na menopausa e estou aqui ativa e cheia de vida e só no meio do caminho, E né? maravilhosa, né? O que você diria para a mulher que está nessa fase e que se sente desconectada do próprio corpo? Como ela pode se reencontrar? Olha, eu acho que autoconhecimento é uma palavra muito fundamental para a nossa velhice, para o nosso amadurecimento. Eu acho que a mulher que ainda não se conheceu, que atropelou, que passou direto pelas suas percepções, fragilidades ou dores, que foi, né, colocando embaixo do tapete, como a gente diz, ou fechando as gavetas sem se resolver, sem se conhecer, ela vai chegar com dificuldades no envelhecimento. Então, eu acho que uma palavra fundamental é o autoconhecimento, é a mulher se conhecer, é a mulher saber o que ela gosta e o que ela não gosta, pelo menos ter a certeza do que ela não quer mais. Eu acho que os 40 são assim uma idade maravilhosa também, porque eu passei a ter a certeza nos 40, de fato, do que eu não queria mais, sabe? Eu não quero mais isso. Também não quero mais dessa forma. Também não quero mais lidar com gente assim. Então, você já começa a fazer uma peneira e você já chega aos 50 munida de outra forma. Mas eu acho que o autoconhecimento é a palavra mais importante para ela conseguir envelhecer bem. Perfeito. E realmente, né, o conhecimento, ele inclusive nos convence a fazer o que tem que ser feito, Uhum. né? Quando nós entendemos, por exemplo, o porquê da atividade física, você vai realizar atividade física, Gostando ou gostando ou não, não, é é amor. necessário. Exato, é o seu tempo de dedicação a você mesma, né? Uhum. Então, o quanto é importante o conhecimento para as nossas escolhas, né? Sim, total. Tem um artigo de jornal, sempre que eu faço palestras sobre menopausa, eu utilizo ele. Se não me engano, ele é de 1960 e fala assim: velhinha foi atropelada aos 40 anos. Você já viu esse? Gente, velhinha. Eu falo assim, para que a gente usa esse termo hoje? Né? Eu tenho pacientes de 80, 85 anos que chegam em consulta de salto, dirigindo. É incrível. Eu estava falando outro dia de saída de emergência, vai ter que ter uma revisão, porque você acima dos 60, você não está mais capacitado para abrir a saída de emergência. Gente, a pessoa hoje aos 60 está ali, Exatamente. dando um auge. Então, eles vão ter que rever até a plaquinha faixa etária da saída de emergência. Exatamente. O nosso próximo bloco, vamos falar sobre empreendedorismo, maternidade e propósito. Você é mãe, esposa, atriz, empresária, apresentadora, enfim, múltiplos papéis, né? E ainda está com o meu ritual, que é a plataforma, né, de longevidade e cuidados. E eu sempre digo que a mulher moderna, ela vive sob pressão, em ser tudo ao mesmo tempo, em gerenciar tudo ao mesmo tempo. Como que você equilibra todos esses papéis? Conta para nós. A gente vem lutando por essa nossa independência, né? Queremos, mas de fato não é fácil a gente coordenar tantas facetas, tantos pratinhos, como a gente bem ouve, né?
A maturidade me deu uma certeza, assim, que eu não preciso também dar conta de tudo, sabe? Que eu posso pedir ajuda e devemos. Eu posso demonstrar fragilidade, cansaço quando for a hora e eu sentir que não é para eu equilibrar todos os pratos, então eu recuo, eu respiro e tá tudo bem, porque são muitas coisas hoje que a gente tem que administrar e que a gente também quis. A gente foi atrás porque sim, quero. Eu tenho um grande companheiro na minha casa, então isso já é um ponto muito, muito a favor, porque é isso, o homem tem que estar participando, o homem tem que estar dividindo as tarefas, o homem tem que estar junto com a gente. É lógico que gerações mais antigas, eu acho que essa matemática se faz mais complicada, uma série de questões educacionais, a questões do nosso patriarcado, a questões, uma série de questões. Mas da minha geração para a sua geração, a gente já consegue ver essa mudança de comportamento, ou seja, mulheres querendo se realizar em outros campos e tendo total competência para isso e tendo ali parceiros que vão estar dividindo as tarefas e as atividades, porque assim deve ser, né? Isso mesmo. E é interessante, porque em alguns momentos a gente acaba colocando energia em alguns dos papéis, né? Então, entender a fase que nós estamos, o que eu preciso colocar mais energia nesse momento, Uhum. né? E fazer uma adequação ali, porque realmente a autocobrança, o dar conta de tudo, uma hora o nosso organismo vai pedir ajuda, Sim. né? Então, essa maturidade de enxergar, fazer a gestão de prioridades, não só de tempo, é muito importante, né, para nós mulheres. Essa síndrome da mulher exausta, né? Que está tendo que dar conta de tudo e ainda ser cobrada pela sociedade para se manter, ó, né? O Sim. homem não tem problema ficar barrigudo, o homem não tem problema ficar calvo, o Tem homem não tem. sim. Exato. Eu digo, tem sim, gente. Da mesma forma que Isso a aí. gente se cuida para o nosso parceiro, parceira, a gente quer esse olhar também de quem está do outro lado, né? Isso mesmo. Conta para nós o que te motivou a criar o meu ritual e um pouquinho da plataforma. Ai, então, meu ritual já vem de uma vontade lá de trás da pandemia, quando a gente entendeu como a atividade física era fundamental para as nossas vidas. Eu criei um app que foi ao Treino, que era um aplicativo justamente de treinos de várias modalidades, onde eu fazia quase todas elas para estimular as pessoas a estarem ali conseguindo praticar a atividade. Então, tinha musculação, tinha yoga, tinha boxe, alongamento, kettlebell, dança, tinha de tudo um pouco. E depois veio a ideia de ampliar essa conversa e conseguir levar para outras mulheres que não tinham acesso a tudo que eu pude ter. Eu sou uma mulher privilegiada, eu tenho essa consciência, então tive consultas, acesso a grandes profissionais e, de alguma forma, eu adquiri conhecimento. Eu falei, eu quero poder dividir com outras tantas mulheres que não têm acesso a isso, para que elas tenham conhecimento. Porque, de novo, o conhecimento é uma ferramenta muito importante e rica para a gente. E no meu ritual eu estou conseguindo ter esse lugar Sim. do autocuidado, da maturidade, de menopausa, de reposição hormonal ou não, de como estou, de libido. É um lugar onde a gente, de fato, coloca ali questões e também vamos para outros campos de viagem, de cultura, tudo que abastece a nossa alma e que faz parte aí do nosso feminino. Ai, maravilhoso. E as mulheres devem amar, né? É muito gostoso. Ali a gente tem uma troca muito boa. Que bom. Eu gostaria também de trazer um bate-bola rápido. Sim, senhora. Conta para nós, Flávia, um hábito que mudou a sua vida. Ai, aprender a dizer não. Uma mentira que contam sobre envelhecer.
que é o fim. Haha, não mesmo. Um tratamento estético que você ama. Eu amo Sculptra. Adoro Sculptra. Uma palavra que te define hoje. Equilíbrio. Acho que é equilíbrio. Um conselho que você daria para a sua versão de 30 anos. Um conselho para minha versão de 30. Diria, continua nesse caminho que vai dar certo. Eu acho que eu não faria nada de diferente. Uma frase que traduz você, como você quer viver daqui para frente. Como eu quero viver daqui para frente? Eu acho que é do meu jeito, com os meus desejos. Eu acho que é muito sobre isso a partir de agora. É como você já bem disse aqui, né? Os filhos estão criados, então tem um lugar de os meus desejos. Que delícia. Flávia, que presente foi nossa conversa. Muito bom. Queria agradecer imensamente. Você é uma inspiração pura e mostra que a maturidade pode ser um momento de brilho, né? De saúde e realização da nossa vida. E além disso, ainda trazendo um propósito de transbordar o que você viveu, né, no meu ritual, na plataforma. Então, é incrível o quanto a gente pode contribuir com as mulheres, né, nessa fase, com conhecimento, com exemplo e com inspiração. Ai, muito muito bom saber que sou inspiração de alguma forma para outras Com mulheres. certeza, Obrigada. parabéns, muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço, bom demais. Bate-papo necessário, né? Isso mesmo. Bate-papo necessário. Tivemos hoje um bate-papo com essa mulher inspiradora, Flávia Alessandra, que demonstra para nós o quanto os pilares são importantes nessa fase da maturidade, né? As nossas escolhas, o poder das conexões, o autocuidado. Queria agradecer imensamente o carinho e a presença. Muito obrigada, foi uma delícia. Obrigada.